Bem, bom dia a vocês do vídeo, que basicamente é só a Ana e Pedro, tecnicamente vão estar assistindo isso daqui. Eu acho, né? Ou qualquer um de vocês que estão em aula agora que vieram revisar alguma coisa, mas creio que quem veio revisar vai pular essa introdução. Enfim, a gente vai ver agora o capítulo 10, que são regras de três e grandezas proporcionais. A gente já viu basicamente o que seriam as grandezas, certo? Mas, basicamente, a gente pode ter uma característica para as grandezas quando a gente coloca medidas nela, ok? Então, olha, nesse caso aqui, você pode olhar o seguinte, que a propriedade característica de um tipo de grandeza vai ser a razão, certo? Que você consegue fazer com os valores, e essa razão, quando a gente fizer, dependendo da grandeza, ele vai ter um sentido diferente. Então, a partir da razão, a gente forma uma proporção, e essa proporção ela vai ter um sentido diferente dependendo do tipo de grandeza que for. Aí o exemplo clássico aqui, que seria uma grandeza diretamente proporcional, aí você está comparando duas grandezas. A primeira grandeza seria a grandeza que vou classificar assim como a medida do lado. Então, esse lado aqui desse triângulo, ele tem 9. Então, o perímetro vai ser a soma dos lados. Isso aqui é um triângulo equilátero, tá? Então, todos os lados são iguais. Daí eu tenho que o perímetro, então, vai ser 27 centímetros. Se você agora pegar aqui ó, com 6, o perímetro vai ter que ser 18. Nossa, hoje minha habilidade com o mouse está muito ruim. E se for 3, o perímetro vai ser 9. Ao a gente comparar, o que é que a gente tem? Se a gente aumenta ó, de 3 para 6, a gente aumentou. De 9 para 18, aumentou também. Se a gente pegar de 9 e diminuir para 6, vai de 27 para 18. Ou seja, se esse lado aumenta, esse daqui também aumenta. Certo? Aí eu fazia até assim. Eu fazia assim. Ó. Se isso daqui aumenta, esse daqui aumenta também. Certo? Se esse daqui diminui, esse daqui diminui. Então, como isso acontece, é classificado como uma grandeza diretamente proporcional, ok? Basicamente, seria esse o conceito principal da grandeza diretamente proporcional. Aí tem, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão que representa a primeira equivale à razão que representa a segunda, certo? Aqui tem uma coisa que eu lembro, o próprio lembrete, que é o seguinte. Quando você for fazer uma razão desse tipo, ele dá um exemplo aqui de 4/8. Se você for comparar com essa outra grandeza, se isso daqui é diretamente proporcional, essas razões aqui vão ser proporcionais, certo? Então, se você tem uma grandeza diretamente proporcional, você cria uma razão proporcional. E isso admite todas aquelas características que a gente viu na aula passada sobre razões proporcionais. Razões diretamente proporcionais e razões diretamente, ou perdão, e razões inversamente proporcionais. Então a gente vai usar todas as características que a gente aprendeu na aula passada, só que aqui agora, nas grandezas diretamente proporcionais e inversamente, a gente vai ter que analisar a grandeza em si, tá? A grandeza ela vai ser importante na hora disso daí, ok? Bem, e agora tem as grandezas inversamente proporcionais. Aí aqui mostra, né? São grandezas que existem a dependência inversa. Então, se uma aumenta, a outra vai diminuir. Aí geralmente isso acontece quando a gente está falando de construção, de coisas, certo? E de tempo. Por exemplo, se você tem uma pessoa fazendo, aqui tem o número de operários. Se tem uma pessoa trabalhando apenas, ela pode demorar até 75 dias para terminar. Se tem três pessoas trabalhando, ela pode levar 25, eles no caso, eles três podem levar
25 dias para terminar. Se tem 5 pessoas trabalhando, significa que o tempo ainda vai diminuir. Então, o que é que está acontecendo aqui? Quando você aumenta um, o outro diminui. E o inverso também acontece. Quando você diminui, o outro aumenta. Certo? Então, fica dessa forma. Ó. Setinha vermelha para cima, setinha vermelha para baixo. Setinha azul para baixo, setinha azul para cima. Eles trocam a ordem deles, tá? Então, quando isso acontece, ele se transforma em inversamente proporcional. Porque quando você aumentar a quantidade de um, a quantidade de outro diminui. Tá certo? Aqui seria a mesma coisa como a que eu disse, né? No caso disso aqui, a razão é da mesma forma. Então, olha, numa prova, o número de erros vai depender da nota, certo? Então, se você erra pouco, você tira uma nota boa. Se você erra muito, você não tira uma nota boa. Está acontecendo a mesma coisa que a gente reparou. Quando isso aqui aumenta ou diminui, certo? Isso aqui, no caso, ele aumenta, o outro diminui. Ok? Ó, lembrando que essas setinhas não tem a ver com a tabela, não, tá? Não fiquem pensando que isso aqui eu coloquei porque daqui de 20, 10, 5 tá aumentando, não, ok? Só estou colocando para dizer que se esse lado aumentou alguma coisa, o outro diminuiu, tá? É só isso. Aí, novamente, duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão que representa, ou seja, aquela proporção que a gente faz da aula passada, acontece nas grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então, qualquer coisa, se tiver com alguma dúvida, tenta dar uma resumida na aula passada, lá no finalzinho, e vocês podem ver isso daí. Aí tem várias relações de grandeza, só que a grandeza em si é só o conceito para a gente utilizar em regra de 3. Então, tudo isso que a gente estava tendo, tudo isso que a gente estava preparando, era só para chegar agora na regra de 3. Que a gente vai ter a regra de 3 simples e composta, e dependendo da grandeza que tiver aparecendo nessa regra de 3, a gente vai estar fazendo a grandeza para fazer a regra de 3 direito. Porque primeiro a gente identifica a grandeza e depois a gente aplica a regra de 3. Porque se for uma grandeza diretamente proporcional, acontece de uma forma, e se for inversamente proporcional, acontece de outra forma. Aqui, basicamente, né, aqui a gente sai da parte boa, que aqui já seria meio decadente, que eu só tirava o sprint do livro, que eu estava sem tempo. E, bem, as regras de 3 é basicamente, eu não vou passar tanto aqui, mas basicamente a gente precisa de duas grandezas com valores e duas comparações para a gente achar um terceiro valor, certo? Então a gente tem três variáveis que a gente conhece, uma variável que a gente não conhece, que a gente quer descobrir, e a gente, com base nisso, a gente já consegue utilizar. Aí, por exemplo, tem esse aqui, esse exemplo que eu deixei para a gente dar uma olhada, que seria um exemplo do próprio livro, que é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem aqui, ó, com 800 gramas de farinha de trigo, eu e minha irmã fizemos 200 biscoitinhos, certo? Então, quantos biscoitinhos ele consegue fazer com 1.800, no caso, 1.800 gramas de trigo? Aí, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer a tabela ou a razão, certo? A tabelinha, ela fica organizadinha, mas vocês poderiam fazer diretamente com a razão. Você ia pegar a razão de 800, nossa, esse 8 ficou horrível. De 800, certo? Em relação a 1.800, você consegue fazer essa razão e você consegue uma igualdade com 200. E como você não tem aqui, ó, certo? O x, você não sabe que valor, você coloca o x mesmo. Mas a gente só vai poder fazer isso quando? A gente só vai poder fazer isso quando a gente decidir o que é que a gente quer fazer da grandeza diretamente ou inversamente proporcional, ok? Então, você, primeira coisa que a gente vai fazer, verificar se isso daqui é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional.
E isso você só descobre se você ficar praticando, tá? Então é aquilo de você sempre perguntar. Se você aumenta a quantidade de trigo, você consegue fazer mais ou você consegue fazer menos biscoitinhos? Então aqui, se eu aumentei a quantidade de trigo, isso aqui está aumentando. A quantidade de biscoito vai aumentar ou diminuir? Eu pergunto a vocês. Aumenta. Exato. Porque uma vez que você tem mais material para fazer uma coisa, você consegue fazer mais daquela coisa. Então, se aumentar a quantidade de gramas de trigo, aumenta a quantidade dos biscoitinhos, tá? Na real, não, pelo que eu me lembre, não. Isso foi de agora, Valentina. Eu tava sem o chat aberto aqui. Valentina, você está aí? Ah, tá. Enfim. Então, isso vai aumentar. Como a grandeza é diretamente proporcional, é a que geralmente a gente faz, então, como é uma grandeza diretamente proporcional, a gente só precisa fazer a regra de 3 utilizando o princípio que a gente já conhece, que é aquele princípio de multiplicação de meios pelos extremos. Aqui são os extremos, aqui são os meios. A gente multiplica meio pelos extremos para conseguir o resultado. Aí fica 800 vezes x, vai ser 800x. Nossa, esse zero aqui foi ótimo, né? Isso vai ser igual aí. Nossa, agora eu buguei. 1.800 vezes 200. Isso vai ser um número bem grande. 360.000. Daí agora você passa o 8 para o outro lado. Vai passar dividindo. 36 dividido por 8. Nossa, minha mente tá tão devagar hoje, rapaz, a bichinha. Digam aí quanto é 36 dividido por 8 ou 360 ou acho que 36 dá. Não, na real não dá não. Foi triste. Mas ainda dá para simplificar mais aqui para facilitar os cálculos. Vou dividir esse tanto em cima quanto embaixo por 2. Fazendo essa divisão aqui por 2 e essa daqui por 2. 36 dividido por 2. 15, 18. Sobre 4. Faltam adicionar os dois zeros. Ainda dá para dividir por 2. Em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 90. Não, 900. 4 dividido por 2 é 2. E 900 dividido por 2 é mais fácil de verificar. 450. Então, nesse caso aqui, se você aumentar a quantidade de trigo para 1.800, você consegue fazer 450 bolinhos. Ou melhor, biscoitinhos. Não estava fazendo bolinho. Mas dá para fazer essa quantidade de biscoitinhos. Ok? Então, isso é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Agora, com regra de 3. Agora, esse aqui é a letra B, ele também é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Mas eu vou pular ele porque eu não quero estar trabalhando tanto de exemplo, não. Para a gente não perder tanto tempo. Ok? Quer dizer, deixa eu ver se são, na real. Ah, não, 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 eu tô viajando. Tá certo. Isso é um exemplo de grandeza inversamente proporcional. E basicamente é o seguinte. Você tem aqui, ó, com a velocidade de 90 km por hora, um carro faz um percurso em 40 minutos. Se a velocidade do carro aumentar para 120 km por hora, quanto tempo vai levar para fazer o mesmo percurso? Aí é uma coisa para a gente olhar. O que é que está acontecendo aqui? Se a gente aumenta a velocidade, o tempo para chegar no lugar diminui, certo? Porque quanto mais rápido você está, mais rápido você passa pelo caminho e, querendo ou não,
o tempo que você levaria vai diminuir, certo? Porque não faz sentido, por exemplo, você correr a 200 km por hora, aí você de 40 minutos demorar ainda mais para chegar. Então, tem que demorar menos para chegar. Quanto maior a velocidade, menos o tempo de viagem. Não é sempre assim? Se você vai de escola a pé e de ônibus, qual é o que vai demorar mais tempo? Você a pé ou você de ônibus? A pé. Obviamente. Porque você vai estar andando mais lento, ok? Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, essa é a grandeza inversamente proporcional. Aí vamos ver o que a gente faz no caso que é inversamente proporcional. Primeira coisa que a gente pode fazer, a gente vai pegar aqui, ó. A gente pode localizar para facilitar a nossa vida. Esse daqui que tem o valor do x, certo? Que é o que a gente quer. Porque ele pediu, ó, quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso. Aí a gente faz a organização do tempo de um lado, da velocidade do outro. Aí o que é que a gente faz aqui, ó? 4, ou perdão, 40 sobre x igual. Só que em vez de a gente colocar aqui do jeito que tá, a gente vai inverter. A gente vai fazer, ó, uma inversão aqui, certo? Então a gente vai trocar isso aqui de lugar na razão aqui acima. Aí aqui vai ficar 120 e aqui vai ficar 90. É basicamente isso que a gente faz quando a gente identifica que é inversamente proporcional. A gente troca de lugar e fica agora diretamente proporcional. Quando a gente inverte isso daqui, é como se a gente tivesse feito de inversamente para diretamente. Aí a gente pode cortar isso aqui e fazer agora meio pelos extremos, como a gente já fez. Então, ó, os meios são esses, os extremos são esses. 12 vezes x, 12x. 40 vezes 9, eu tenho quase certeza que é 360. Mas é isso aí mesmo. 360. Daí, esse 12 está multiplicando x, passa para o outro lado, ele vai passar dividindo. E 360 dividido por 12. Tenho certeza que vai dar o quê? 36 dividido por 12 é 3, então tem que dar 30. E pronto. Significa que aumentou a velocidade e diminuiu 10 minutos de tempo. Tá? Ele aumentou mais 30 quilômetros aqui e diminuiu 10 minutos na viagem total dele. Então, é assim que funciona, ok? Se for diretamente proporcional, só faz a tabelinha ou faz direto a razão, certo? Agora, tomem cuidado. Como a gente está organizando essa razão aqui? A gente está fazendo, ó, isso daqui é tempo, tá? Esse daqui é um tempo. E isso aqui é o tempo. A gente fez aqui uma razão da medida do tempo. E aqui é a velocidade, tá vendo? Aqui é uma velocidade e aqui é outra velocidade. A gente fez a razão da velocidade. Então sempre tem que tomar cuidado. Você não pode ficar cruzando, por exemplo, colocar assim não, ó, 40 sobre 120, tá certo? Porque se você fizer uma coisa dessa aqui, você pode acabar se confundindo com a resposta final. Tem as propriedades que a gente pode fazer isso, tá? As propriedades da proporção lhes permitem fazer isso. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você trocar alguma coisa errada, você acaba calculando tudo errado, tá certo? Agora a gente vai ver a regra de 3 composta, que é o último assunto. O que seria a regra de 3 composta? É quando justamente a gente tem mais de duas grandezas, a gente vai ter uma terceira grandeza, ou 4 grandezas, ou mais, certo? Para a gente calcular. Então, basicamente é isso. Aí o exemplo que a gente tem aqui, no ateliê de Dona Sônia, 16 costureiras confeccionam 40 vestidos em 10 dias. A gente tem aqui, ó, a grandeza costureiras, que é a quantidade de costureiras que estão trabalhando. A grandeza dos vestidos, que são a quantidade de vestidos que estão sendo confeccionados. E a grandeza de tempo, que são os dias para fazer esse vestido, ok? Então são 3 grandezas aí. Aí a gente tem que começar a verificar cada uma, né? Primeira coisa, se a gente aumenta
a quantidade de costureiras, a quantidade de vestidos, aumenta ou diminui? Que pode ser feito. Tem que aumentar. Aumenta. Uma vez que você tem mais pessoas trabalhando, elas conseguem fazer mais, tá? Aí, ao mesmo tempo, se você tem um número de vestidos, no caso, aqui, se você aumenta o número de vestidos, a quantidade de dias aumenta ou diminui? Diminui. Não, tem que tomar Não cuidado. aumenta. Tem que vai acabar aumentando, É. porque se você tem mais vestidos para ser feito, demora mais tempo. Quando a gente for avaliar, tem que tomar cuidado nisso aí. Quando a gente for avaliar essa grandeza na regra de 3 composta, a gente tem que pegar isso daqui, ó. A gente está sempre comparando com o que a gente quer achar, certo? Porque nesse caso ele coloca bem aqui, ó. Quantos vestidos, certo? Aqui, ó. Quantos vestidos serão confeccionados? Então o valor de X vai estar justamente aqui. Vai estar nessa parte aqui. Então, quando a gente for avaliar, a gente tem que avaliar a partir desse daqui, certo? A gente vai avaliar a partir daqui com os outros dois. Então, eu avaliei o número de costureiras com o número de vestidos e depois eu avaliei o número de aqui o tempo em dias com o número de vestidos, tá? Então, eu avaliei dessa forma. É como se eu tivesse avaliado assim, ó. Eu peguei esse grupo aqui pequeno, tá? Eu pintei azul agora e fiz essa avaliação. Primeiro eu fiz essa parte, deixando o tempo de lado, certo? Aí depois eu peguei e fiz esse daqui, que eu vou pintar agora de amarelo. Tá vendo? E comparei esse daqui também, tá? Mas eu não fiz a comparação, por exemplo, eu nunca fiz esse link aqui não, ó. Eu nunca fiz número de costureiras com o tempo, tá? Esses dois aqui eu não fiz. Por quê? Porque o que eu quero tá aqui no meio. O que eu quero vai ser o número de vestidos, ok? Então esses dois eles não precisam de comparação, tá certo? Aí o que é que a gente faz? A gente descobriu que isso aqui tudo em relação ao número de vestidos é diretamente proporcional, tá certo? Daí, como é diretamente proporcional, bora fazer a razão. Aí o que é que a gente pode dizer? Nesse caso, como a gente quer isso daqui, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar isso, que é o que a gente quer, e vai colocar primeiro. Então vai ser 40 está para x, assim como agora a gente vai pegar tanto essa variável quanto essa variável e multiplicar. Então isso vai ficar 16 sobre 8 vezes 10 sobre 32. Aí a gente pode simplificar aqui para facilitar. Pode fazer cortando aqui e aqui. Isso vai ser igual a 1 e aqui vai ser igual a 2. E aqui ainda dá para simplificar também, certo? Dividido por 2 aqui em cima, embaixo de cada um deles. Então, saindo disso daqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 1, que é esse 1 aqui, vai dar 5 também. Então, em cima fica 5. Aqui seria 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Então, só para organizar, a gente tem 40 está para x, assim como 5 está para 8. Aí, isso aqui já está tudo certinho com uma grandeza diretamente proporcional. É só agora a gente aplicar a regra de 3, simples. Faz meio pelos extremos, a multiplicação assim, em cruzado. A gente tem 5 vezes x, 5x. 40 vezes 8, 320. Então, isso vai ser igual a 320. Daí eu vou continuar aqui em cima, ó, esse 5 eu vou jogar do outro lado. Então vai ficar x igual a 320 dividido por 5. X igual, fazendo essa divisão rapidamente, a gente tem 64 como resultado, tá? Existe o livro, ele passa uma outra forma para ser feita, mas eu vou deixar essa outra forma de lado, ok?
Vou fazer essa letra B para a gente ter uma ideia também de como pode ser feito, tá? Aí vamos lá. Nesse caso aqui, o que é que a gente vai verificar? Vamos ver. Em 3 horas, 17 agricultores colhem uvas suficiente para preencher 510 caixas. Quantos agricultores colherão uvas suficientes para encher 360 caixas em 4 horas? Aí a gente vai ter que verificar. Porque agora a gente tem agricultores e a gente tem tempo. Isso daqui muda um pouco, certo? Então, a gente tem que ver aí o que é que a gente vai mudar. Aí, bora fazer a comparação. O que é que a gente quer? Agricultores. Então, a gente quer essa parte aqui, ó. Como a gente quer justamente essa parte, a gente vai comparar esse e com esse, tá? Agora, percebendo que isso aqui virou tipo um focinho de cachorro. Vou colocar um olhinho aqui. Ou um de gato, eu não sei. Enfim. Não importa. Então, fazendo essa comparação aqui, primeiro eu vou comparar o tempo com o número de agricultores. Se a quantidade de agricultores aumenta, o tempo vai aumentar ou diminuir? O tempo vai diminuir. Então, se aqui aumenta, aqui diminui. Afinal, quanto mais agricultores trabalhando, em menos tempo ele termina. Certo? Agora, se eu tenho o número de agricultores, o número de caixas vai aumentar ou vai diminuir? O número de caixas vai aumentar. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas trabalhando, eles conseguem produzir mais caixas. Ok? Novamente, ó, só para frisar mesmo, o que é que eu fiz? Primeiro eu comparei essa parte aqui, certo? Primeiro eu comparei esses dois aqui, sozinhos, e deixei o outro de lado. Depois eu peguei e comparei essa outra parte aqui, deixando o tempo de lado, tá certo? Então sempre tem que tomar cuidado na hora de verificar isso daí. Ok? Então, dessa forma, o que é que a gente tem? A gente tem que essa grandeza aqui, ela é inversamente proporcional a isso daqui, e essa daqui é diretamente proporcional. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse daqui como solução, que é 17 sobre x, e vai fazer como multiplicação. Só que esse daqui, como é inversamente proporcional, eu vou trocar as coisas de lugar. Então, o 4 vai ficar em cima e o 3 vai ficar abaixo. Isso eu vou multiplicar. Como essa daqui era diretamente proporcional, eu deixo da forma que ela está. E pronto. Com isso daqui eu já consigo calcular. Eu vou cortar aqui esses zeros, que tem em cima e embaixo. Aí eu tenho que 17 sobre x vai ser igual. Aqui eu vou ter que fazer essa multiplicação. Não tem uma forma tão boa de simplificar. Só daria para simplificar isso aqui, ó. Dividido por 2 aqui. Certo? Aqui também dividia por 2. Fazendo a característica de critério de divisibilidade, o 51 dá para ser dividido por 3. Então aqui eu vou dividir por 3 e aqui também eu consigo dividir por 3. Então na real dá para simplificar até bastante. Então fiz essa simplificação aqui. O que é que a gente vai ter? 4 dividido por 2 é 2. Então deixo 2 aqui. Vezes. Aí a gente vê quanto é 51 dividido por 3. Vai dar 17. 3 dividido por 3 é 1. E 36 dividido por 2 é 18. Novamente aqui, ó, ainda dá para simplificar. Dividindo por 2 e dividindo por 2 aqui também. Aí aqui em cima, tá? Só voltando, a gente tem 17x igual. 2 dividido por 2 é 1. Então vai ficar só 17 na parte de cima. E 18 dividido por 2 é 9. A gente conseguiu essa parte aqui abaixo. Aí o que é que a gente vai fazer?
multiplicar agora meio pelos extremos. Fez meio pelos extremos aqui, a gente vai ter x vezes 7 vai ser, ou perdão, x vezes 17 é 17x. 7 vezes 9 eu vou colocar da mesma forma assim, certo? Por que eu vou fazer assim? Porque quando eu jogar esse 17 para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, como ele vai passar dividindo, eu não vou ter muito problema, ok? Aí, vamos lá. O que é que eu faço aqui? Passo ele para o outro lado dividindo. Aí o que acontece? Esse 17 vai contar com esse 17, sobrando apenas o 9. Então x vai ser igual a 9. E com isso a gente finaliza. Chegou no resultado, significa que precisa de 9 agricultores para fazer essa mesma quantidade. Tá? Então, matematicamente seria dessa forma. E com isso a gente acaba o nosso último assunto, que é o assunto de regra de 3 e grandezas. A partir daí, a gente já vai começar a fazer os exercícios, ok? Nessa aula eu vou enviar a lista para vocês, mas deixa eu só terminar o vídeo aqui. Eu dou os outros avisos em off. Então, o pessoal do vídeo, até mais.